Agora sim, Salmo de número 29. Já lemos ele, mas vou repeti-lo na leitura. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez aqui nessa manhã nós lemos esse texto bíblico, Pai. Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito. Pai querido, a simples leitura da Tua palavra já é edificante para cada um de nós. Mas agora nós clamamos que o Senhor venha permanecer nos dando instrução através da Tua palavra. Pai querido, precisamos da iluminação do Espírito para que nós consigamos entender o que o Senhor revelou através do seu servo nesse trecho da Bíblia Sagrada. Então que haja nesse momento uma operação poderosa do Espírito Santo, tanto em minha vida, como também na vida dos meus irmãos. Tira de nós todo impedimento, todo empecilho, toda barreira, toda surdez, toda dificuldade de compreensão. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, chuvas e tempestades causam pavor nos homens há muito tempo. Há muito tempo. Não é novidade. Há pouco tempo, há poucos dias passamos por isso. Alguns de nós, na rua, no meio de uma tempestade, vimos como que são impetuosas as águas, uma vez caída do céu. Nos tempos antigos, os homens acreditavam que as tempestades eram a manifestação de sua divindade em fúria. Entre os pagãos, por exemplo, havia ritual para esses deuses. Toda vez que se armava uma forte tempestade, fazia-se um ritual na tentativa de aplacar, de diminuir a fúria de suas divindades, eles achavam. Vejamos o exemplo da mitologia nórdica. Esse você conhece muito bem, um personagem chamado Thor. Nós gostamos do Thor, do desenho animado, do brinquedo. Mas na mitologia, Thor é o deus do trovão. É aquele que tem em suas mãos o poder de controlar as forças da natureza. Segundo a mitologia, Thor é o guerreiro poderoso que matava gigantes de gelo. É o que diz a mitologia. Já os gregos, por exemplo, têm em Zeus o seu deus mais forte. E o que é Zeus para os gregos? O deus do tempo, da tempestade e dos trovões. A imagem de Zeus é sempre retratada com raios nas mãos. O instrumento de batalha ou de guerra de Zeus são raios. Segundo a crença, suas armas mais poderosas são os trovões e os raios. E assim, para os gregos, Zeus é o patrono das chuvas e das tempestades. Mas como em toda civilização, aqui no Brasil, os habitantes originais dessa terra também tinham suas crenças. Também tinha sua religião.
E eles também acreditavam que uma tempestade, era a manifestação de suas divindades. Aqui no Brasil, por exemplo, o povo Tupi-Guarani acreditava em um ser supremo, que para eles também era o deus do trovão, que eles chamavam de Tupã. Eles acreditavam que a voz de Tupã poderia ser ouvida durante as tempestades. Eles acreditavam que este era o Deus da criação, o Deus da luz, e a sua morada era o sol. Era a crença dos povos originários aqui em nossa terra. Isso porque, queridos, o medo de tempestade que existia entre os povos antigos explica muito da cultura atual do nosso próprio povo. Ainda hoje, em algumas manifestações religiosas, por exemplo, as divindades do templo são adoradas de forma diferente. Até hoje, muitas manifestações religiosas aqui em nossa cultura, há uma divindade exclusiva do templo, aquele que controla os trovões, aquele que anda no meio das tempestades. Isso por quê? Relâmpagos, raios, trovões, chuva intensa. Imagine numa época em que não se sabia explicar como que era o ciclo da água, né? Aquele pavor que dava nos homens ao verem água caindo do céu de forma torrencial. Mas falando de tempestade, na história cristã, há alguns relatos também de Deus usando fortes tempestades para o seu bem. Por exemplo, a história conta que a conversão do reformador Lutero se deu debaixo de uma forte tempestade. Lutero já era formado em artes liberais, estava pronto para ser um advogado, quando ele foi surpreendido, ele próprio conta isso em sua biografia, ele foi surpreendido em campo aberto por uma forte tempestade. Raios caíam muito próximo dele. Quem assistiu o filme Lutero, o último que saiu, o mais recente, é que o antigo acho que tem uns 50 ou 60 anos, o mais recente deve ter uns 10 ou 15 anos. Quem assistiu essa cena é feita de forma muito fiel ao relato do próprio Lutero. Ele, no meio daquela chuva, daquela tempestade, no meio de raios, de trovões, ele se joga ao chão achando que ia morrer. Naquele momento ele faz um voto a Santa Ana, para ele a mãe de Jesus. Ele faz um voto de consagrar-se à religião se ele escapasse daquela tempestade. Ele escapou, largou o direito, largou a sua profissão e foi para o mosteiro, contrariando o que sua família queria, para se tornar um religioso. Foi quando, no decorrer da sua história, ele teve um encontro definitivo com Deus. Mais tarde, Lutero contou que esse dia foi como se o próprio céu o tivesse surpreendido. Ele não imaginava uma tempestade no meio do campo, como ele não imaginava escapar vivo daquele lugar. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, a grande tempestade descrita nas Escrituras é o dilúvio. É a tempestade dos dias de Noé. Em Gênesis 7, não precisa abrir, eu vou ler para você. Gênesis 7, versículo 11, narra esse terrível dia de forma assustadora. Eu acho a narrativa do dilúvio um dos textos mais assustadores da Bíblia. As palavras que Moisés utilizou para descrever o dilúvio, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, é de causar pavor. Gênesis 7, 11, diz assim: e no ano 600 da vida de Noé, garoto, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, olha o que está escrito: romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Eu não tenho ideia do que isso significa. Eu não tenho ideia do que Moisés quis dizer. Romperam-se as fontes do abismo.
abismo, a impressão que tem é que ele está falando de água que vem de baixo, de uma ruptura na terra, o que ele chama de abismo. Não tem abismo para cima, né? Uma ruptura na terra em que a água jorra de forma assustadora, mas ao mesmo tempo, ele disse que as comportas do céu foram abertas. É uma imagem assustadora. A ideia que a gente tem ao ler o relato do dilúvio não é aquela que é contada para a gente na escola dominical, em que a água foi subindo aos poucos e o pessoal ainda era incrédulo, depois que viu a água chegando na cintura que começaram a ficar preocupados e depois a água foi subindo. Não, a ideia que o texto dá não é essa. A ideia que o texto nos dá é que o mundo foi alagado de uma hora para outra. Não deu tempo de bater na porta da arca. Não deu tempo. Essa imagem é uma imagem que não bate com o relato bíblico. Quando o texto bíblico diz que águas subiram de uma, qual é a palavra utilizada aqui? De um abismo. As águas jorraram de um abismo e as comportas do céu foram abertas imediatamente. É como se a água caísse em bloco. E um bloco de água suficiente para um alagamento instantâneo. E assim a humanidade, a civilização, tirando a família de Noé, foi exterminada. Abrindo um parênteses aqui, só lembrando desse caso, eu não posso passar por aqui sem tirar algumas dúvidas. O plano nunca foi salvar quem se convertesse. O plano de Deus nunca foi esse. A Bíblia, a gente faz uma inferência com uma palavra, se eu não me engano, de Pedro ou de Judas, no final da Bíblia, que chama Noé de o pregador da justiça, para a gente entender que ele pregava arrependimento enquanto ele construía a arca, mas o texto não diz isso. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é o seguinte, você vai fazer uma arca, vai botar os animais, vai entrar você e a sua família, o resto eu vou acabar. A chance o Senhor já tinha dado, mas isso é um outro assunto. Estamos falando da tempestade, essa forte tempestade. Estudiosos ainda não chegaram a uma conclusão sobre o que quer dizer romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, mas de uma coisa podemos ter certeza, foi uma tempestade, foi um dia aterrorizante, apavorante, amedrontador, foi o que aconteceu nos dias de Noé. E não é sem razão que até hoje muitas pessoas têm medo de tempestade. Já tem medo de tempestade? Tem gente que tem medo natural, né? Mas há uma doença chamada, uma fobia, né? Chamada de astrofobia ou astrapofobia, que nada mais é do que um medo mórbido de tempestades, raios e trovões. Aquele medo que paralisa. Tem gente que fica paralisada no meio de uma tempestade. Fica descompensada no meio de uma tempestade. Eu não estou falando aquele medo que a vovó tinha, que começava a tempestade, fecha a janela, bota um lençol na televisão. Esses negócios, não era isso não. Isso não acontecia com vocês? Não acontecia? Bota lençol na televisão, não fala para ela que eu estou falando dela não, hein? Tampa o espelho, não é isso não. Minha família está aqui, se falar para minha avó que eu falei dela aqui, hoje é uma serva de Deus, né? Uma diaconisa, a avó Yayá. Não é esse tipo de cautela, não é medo de passar por um alagamento, não é nada disso. Tem gente que tem medo mórbido, irmãos. Se a gente parar para prestar atenção, faz sentido. Uma força que ninguém é capaz de controlar, começa a surgir no céu, uma tempestade absurda, apavorante. Qualquer um fica com medo de uma forte tempestade. De tão terríveis que são as tempestades, nós as comparamos aos nossos momentos de luta intensa, né? Quando a gente passa por uma luta, a gente chama de luta. A gente passa por uma prova, a gente chama de prova. Mas quando a luta é muito intensa, é muito difícil, a gente chama de tempestade. Nós compreendemos bem o sentido disso. O salmo de hoje nos fala muito sobre tempestade. Mas antes de falar de tempestade, o salmo inicia com um convite que nós precisamos entendê-lo bem.
O versículo 1 e versículo 2 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos entender esse texto aqui. Um salmo muito conhecido, mas parece que há uma confusão de compreensão desse salmo. Isso porque, ao contrário do que parece, meus irmãos, essa convocação à adoração não está sendo direcionada a nós. O salmista não está escrevendo ao povo, não está escrevendo à igreja, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Não está escrevendo para Israel. Não está escrevendo para mim nem para você, não é isso. Esse convite a adorar o Senhor não está sendo feita aos homens dessa terra. A convocação, a adoração, aqui nesse salmo, em outros pode ser diferente, mas nesse salmo não é feito aos homens. Nesse ponto, o salmista Davi não está nos convidando a adorarmos a Deus. Isso por quê, queridos? Preste atenção. Quando ele diz filhos de Deus, Davi não estava se referindo a gente. Filhos de Deus aqui não tem sentido de igreja, não está falando de nós, apesar de sermos filhos de Deus, compreendemos isso. Mas filhos de Deus aqui não era sobre nós, sobre a igreja ou sobre Israel que Davi estava se referindo. Na língua original, filhos de Deus, da forma que foi escrito, só pode ter dois significados. Ou Davi estava se referindo aos anjos. Filhos de Deus na Bíblia normalmente está se referindo aos anjos. Lá no livro de Jó, quando o diabo se apresenta diante de Jó o diabo se apresenta diante de Deus. Uma proposta de tentação a Jó, o texto bíblico diz o seguinte: quando os filhos de Deus se apresentaram para adorar o Senhor, o diabo estava no meio deles. Ali é anjos, não é anjos? Ali é anjos, são anjos. Filhos de Deus, ali é anjo. Então, aqui no Salmo 29, pode ser que seja anjos. Se for esse o caso, o que Davi está fazendo é convocando. O convite seria excelente também. Convocando os anjos a adorarem ao Senhor, a tributar ao Senhor glória e força. Seria um convite maravilhoso, um belo convite. Mas a segunda possibilidade de interpretação, que é a que mais me convence, é que Davi estava se referindo aos filhos dos deuses. É uma possibilidade também que faz mais sentido no decorrer do texto. É como se Davi estivesse conclamando, preste atenção, os filhos dos deuses pagãos a adorarem ao Senhor. Nesse caso, a palavra de Davi teria um tom de desafio, um tom de afronta. É como se Davi estivesse chegando aos falsos deuses do paganismo e dizendo o seguinte: vocês que se acham que são importantes, vocês que recebem adoração de muita gente, vocês devem tributar ao Senhor glória e força. Me parece que se encaixa mais com o contexto. Esse filhos de Deus, Davi está se referindo, na verdade, aos filhos dos deuses. É como se Davi lembrasse aos falsos deuses do paganismo que todos eles também deveriam se prostrar diante o único e verdadeiro Deus. Seja qual for a interpretação mais correta, o fato concreto é que o convite à adoração nesse salmo não é para nós, é para seres espirituais, ou anjos, ou os deuses desse mundo. Davi destaca um único motivo pelo qual todos os seres angelicais ou todos os deuses pagãos deveriam adorar ao Senhor. Das infindáveis razões que se tem para tributar ao Senhor glória e força, ou tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, Davi destaca apenas um motivo. Segundo Davi, há uma única razão, poderosa o suficiente, para que todos os deuses de todas
todas as entidades, todos os espíritos e todos os anjos adorem ao Senhor. E qual a razão que Davi destaca? O Senhor é o verdadeiro Deus da tempestade. É o tema do Salmo. O título do Salmo é esse. É como se Davi estivesse chegando para os falsos deuses e falando o seguinte: vocês são todos falsos. Nenhum de vocês coordena a tempestade. Vocês não têm poder nenhum sobre as tempestades. Vocês estão desmoralizados diante da tempestade e devem prestar tributo ao único Deus verdadeiro. É esse o convite. Ou seja, irmãos, esse terrível fenômeno da natureza, que aterroriza os homens desde a antiguidade, é governado não por Thor, nem por Zeus, nem por Tupã, mas por Jesus. Por Jesus. E a palavra de Deus segue afirmando que o Senhor não tem nenhuma dificuldade para governar essas forças poderosas do tempo. O Senhor controla as mais terríveis forças da natureza, simplesmente com o som da sua voz. Davi destaca isso aqui muitas vezes. Deus não faz esforço. Você já viu aquele Deus que tem que fazer esforço para chegar a para alcançar algum objetivo? Uma vez eu vi uma peça teatral, uma peça muito conhecida, já passou em várias igrejas, você deve ter visto já, normalmente uma jovem que está vivendo bem, até que aparece o diabo e tenta ela acaba se desviando, aí em determinado momento da peça aparece Jesus para lutar com o diabo. Já viram uma peça assim? Sabe o que me chama a atenção? Que Jesus apanha pra caramba primeiro, parece filme do Rocky Balboa. O diabo esmerilha Jesus, acaba com ele. Quando está quase morrendo, Jesus dá um golpe fatal, um negócio lá. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que passa um sufoco para ganhar do seu inimigo? Davi, ele convoca todas as entidades do mundo a adorar o Senhor, porque ele é o verdadeiro Deus da tempestade e ele não faz esforço nenhum. Ele fala somente e a tempestade ouve a sua voz e obedece. Há poder é na voz de Deus, é no comando de Deus. Olha o versículo 3, se é isso mesmo. Ouve-se o quê? A voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Então, segundo Davi, o trovão que se ouve durante a tempestade não pode ser a voz de nenhum falso Deus, não pode ser a manifestação de Thor, não pode ser a manifestação de Zeus, não é Tupã falando, não é nada disso. Mas sim os trovões que nós ouvimos nas piores tempestades que já presenciamos, apontam para a voz do nosso Deus. É Cristo, é Jesus, que está falando, governando sobre as muitas águas. Ah, queridos, se as fortes tempestades têm o poder de apavorar os homens, a ideia que esse texto nos traz é de Deus reinando soberanamente sobre essa força que tem poder de nos apavorar. Em meio a relâmpagos flamejantes e trovões estrondosos está o nosso Deus. E ele está como? Como é que a gente falou sobre Deus na tempestade do domingo passado também, não foi? No meio da tempestade, como é que está Deus? Imagina Deus no meio da tempestade. É assim? Se equilibrando numa... Não é essa a ideia que o texto traz. No meio das fortes tempestades está o nosso Deus, completamente inabalado. O Todo-Poderoso não se abala por nada. Segundo as Escrituras, é Ele que governa as tempestades. Segundo Davi, o Senhor governa ventos, chuvas, raios, relâmpagos e trovões simplesmente com a sua voz.
E para isso, Davi passa a exaltar a voz poderosa de Deus. Do versículo 4 ao versículo 9, o salmista nos fala sobre o que nosso Deus faz apenas com sua voz. A ideia sai um pouco da tempestade e Davi começa a lembrar sobre outras coisas que o Senhor faz apenas falando. Olha o versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Davi diz aqui que o Senhor tem em sua voz poder e majestade, ou seja, a voz do Senhor é capaz de ao mesmo tempo pôr ordem e beleza em todas as coisas. O seu poder nos assombra, mas a sua majestade nos encanta. Se a voz do Senhor tivesse somente poder, nós ficaríamos apenas apavorados ao ouvir a sua voz. Mas Davi diz que a voz do Senhor tem poder e tem majestade. Tem força impetuosa, mas tem beleza que nos encanta, que nos apaixona. A voz do Senhor causa tremor aos homens, ao mesmo tempo que causa admiração. O salmista segue falando sobre a poderosa voz de Deus no versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como um boi selvagem. Irmãos, Líbano e Sirion são regiões conhecidas por suas montanhas fortes e firmes, como também por seus cedros. O que eram cedros? Árvores gigantes, majestosa, símbolo de grandeza e de beleza daquela região. Montanhas, símbolos de força e estabilidade, e cedros, símbolos de arrogância e presunção. Montanhas e árvores imóveis e inabaláveis, mas que, segundo Davi, pulam como bezerro somente quando ouvem a voz de Deus. Pulam, saltam do lugar, tremem diante a voz do nosso Senhor. Irmãos, a ideia aqui é de algo estático, imóvel, imponente aos nossos olhos, mas que basta o Senhor falar, que se precisar ele sai do lugar. Versículo 7 diz assim: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Despede aqui tem um sentido de finalizar, de acabar. É o mesmo que acabar. Então, quando diz que a voz do Senhor despede ou finaliza chamas de fogo, a ideia é que o Senhor põe fim com a sua voz, apenas com a sua voz, ele põe fim a catástrofes. Estão me entendendo? No Salmo 46 diz que ele põe fim à guerra até os confins da terra. Lembra como é que o salmista indo lá no Salmo 46 diz que o Senhor põe fim à guerra? Como é que ele põe fim? Ele chama uma parte, outra parte, tenta um acordo de paz, assina um documento aqui, outro documento ali. É assim que o Senhor põe fim à guerra. Ele aciona a ONU, vai para o tribunal de Haia. É assim que o Senhor põe fim à guerra? Não, o salmista diz que ele quebra o arco, despedaça a lança, quebra o carro no fogo. É assim que ele põe fim à guerra. A imagem agora do salmista, no salmo de hoje, é que o Senhor despede chama de fogo. Ou seja, quando a catástrofe está muito intensa, basta uma palavra de nosso Deus, que tudo volta para o lugar. O Senhor fala e as tragédias cessam. Somente o nosso Deus. Tupã nunca falou e as tragédias cessaram. Nem Zeus, nem Thor. Nosso Deus sim. Versículo 8 diz assim: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Os desertos, irmãos, são conhecidos por serem implacáveis com seus viajantes. Há desertos que nenhum homem é capaz, tem coragem de atravessá-los sozinho, sem o equipamento que vai garantir a sua vida. O que Davi está dizendo aqui é que o deserto, talvez um dos lugares mais estáticos da história, treme diante da voz do nosso Deus. E por fim, ainda falando de sua voz no versículo 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques.
A ideia aqui nesse ponto é que até a natureza indomada obedece à voz de Deus. Chegamos à última parte do Salmo. E o que iniciou com um convite à adoração termina com uma profissão de fé. Preste atenção. Versículo 10 e 11. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Queridos, Davi está nos ensinando que o mesmo Deus que preside todas as tempestades nos fornece força e paz para atravessá-las. Olhem o que o Senhor faz. Ao mesmo tempo que Ele manda a tempestade, Ele também manda força e paz. Duvido Tó fazer isso. Duvido Tupã fazer isso. Deve ser desesperador acreditar em um Deus que somente governa as tempestades e manda a tempestade e salve-se quem puder aqui embaixo. Deve ser apavorante acreditar em um Deus que governa a tempestade e faz com a tempestade o que Ele quiser, mas sem cuidar dos seus servos. O que Davi está dizendo é o seguinte, vocês podem ficar tranquilos por dois motivos. Primeiro, que essas tempestades não estão fora de controle. Quem as governa é o nosso Senhor. E o segundo motivo, o mesmo Deus que envia a tempestade nos fornece força e paz. Força e paz. Sabe aquela paz que a gente tem no meio de uma luta tão intensa que não sabemos sequer de onde veio aquilo? Aquela tranquilidade que nós temos no meio de um momento tão crítico, no meio de uma calamidade tão forte, e nós não sabemos sequer como podemos ter paz e força para atravessar tal situação, não é que veio de nós aquela paz e aquela força. Não pode vir de nós. Se dependesse de nós, estouraríamos na primeira oportunidade. Mas a Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que excede a razão. Aquele momento, e nós temos exemplos aqui em nossa congregação, de pessoas que viveram momentos tão críticos. E quando chegava aqui na congregação, ninguém nem sabia que estava passando por uma luta tão intensa. É o Senhor. Graças a Deus, esse é o nosso Senhor. Mas, queridos, olhando para o Salmo 29, nós encontramos também o Evangelho. Encontramos Evangelho explícito aqui. Jesus é revelado no Salmo 29. Há um texto que nós podemos usar em paralelo ao Salmo 29, que é Marcos capítulo 4. Eu vou ler para os irmãos. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, os discípulos de Jesus, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Versículo 37 de Marcos 4, está escrito assim, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Perceberam o detalhe, irmãos? Na vida dos discípulos de Jesus, mesmo tendo Jesus no barco, a tempestade o abateu. O barco estava quase afundando. O texto diz que as ondas se arremessavam contra o barco. Jesus estava no barco, mas ainda assim o barco estava enchendo de água. Mesmo com Jesus no barco, o barco estava vivendo, passando, sofrendo uma terrível tempestade. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro.
O barco assim, ó. O barco. Todo mundo gritando, apavorado. Eu lá nesse barco, eu não sei como eu estaria. Todo mundo pavor, tomando, e a onda batendo, e o barco sendo sacudido, e Jesus dormindo. Por quê? Jesus estava dormindo? Ou sono pesado, não é verdade? Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Parece até que eles não sabiam com quem estava falando, não é verdade? 39, versículo 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Ó, disse de novo. Ó voz que controla as tempestades. A voz que desnuda os bosques. A voz que faz tremer o deserto. A voz que ridiculariza os mais poderosos da história. De novo, somente com a voz, Jesus não fez mágica, não fez magia, não fez pirotecnia, não fez nada disso. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Perceberam como que Jesus acalmou a tempestade? O texto diz que ele simplesmente disse. Ele repreendeu o mar. Ele mandou o vento se acalmar. Exatamente como o Salmo 29 nos diz. Ele apenas fala e as tempestades o obedecem. Versículo 40 de Marcos 4. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, Jesus estava chegando para os discípulos e perguntaram: vocês não leram o Salmo 29, não? Vocês não conhecem a palavra? Vocês faltaram essa aula na escola dominical? Não é possível. De onde vem tanto pavor de vocês? Se eles conhecessem as Escrituras, ou se eles se lembrassem das Escrituras, eles saberiam que estavam diante daquele que governa ventos e mares. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguém deveria ter sacudido esses discípulos e falado para ele: esse é Jesus. É o Senhor que governa os dilúvios. É o Senhor que governa as tempestades. Que tem em suas mãos o cetro de poder. Que governa todas as forças da natureza. Esse é o Deus verdadeiro. Não é Thor, não é Zeus, não é Tupã, mas é Cristo nosso Deus. Esse texto de Marcos, como também o Salmo 29, não estão dizendo que o Senhor põe fim em todas as nossas tempestades existenciais. Não é isso que está dizendo. Nenhum desses textos se refere à nossa luta, ao nosso mundo, não. O que tanto Marcos como Davi estão nos ensinando hoje é que Jesus é tão poderoso ao ponto de controlar com as simples palavras as mais terríveis forças da natureza. Então, se há uma lição que devemos sair daqui hoje aprendendo, é que está tudo sob controle, ainda que pareça que não. Tudo aquilo que você não consegue controlar, tudo que te gera pavor só de pensar, todas aquelas forças poderosas que podem acabar com tua vida, com a tua existência, tudo isso está sob o controle de Jesus. Afinal de contas, o Senhor preside os dilúvios como rei, não é como estagiário, não é como aprendiz de rei, como rei. Governará para sempre. Eu preciso terminar essa mensagem de hoje com 5 aplicações. A primeira é que é confortante saber que nosso Deus preside os dilúvios. Não precisamos mais temer as tempestades, não há força alguma que fuja do controle do nosso Deus.
Se tem nos faltado força e paz na tempestade, é porque provavelmente temos esquecido de quem é, a quem nós servimos e o que ele faz. Essa é a razão. Quando nos falta força, quando nos falta paz, é porque por algum momento nós confundimos Cristo com Thor. Sabemos que ele não é capaz de resolver nossas demandas. Por algum momento nós confundimos Cristo com Zeus. Transformamos Cristo, reduzimos-no a um ídolo. E de fato um ídolo é inoperante no momento da calamidade. Então você quer ter paz, quer ter força? Lembre quem é o Senhor e o que ele faz. Em segundo lugar, é importante lembrarmos que tempestades são terríveis para a gente, não para Deus. O texto que lemos semana passada, o Salmo 18, diz que o Senhor cavalga em um querubim e voa suavemente entre raios e trovões. Para ele isso não é problema, pelo contrário, vimos no Salmo 18 que ele faz um manto para si com as trevas. Irmãos queridos, tempestades, raios, trovões, trevas, turbulência, ventania, furacão, nada disso é problema para Jesus. Por isso ele não nos poupa das tempestades. Ele não nos salva das tempestades, mas ele nos salva nas tempestades. Está conosco a todo tempo. Ele nunca prometeu que não haveria turbulências em nossa jornada, em nossa caminhada, em nossa viagem. O que ele prometeu é que estaria conosco todos os dias. John Piper nos lembra o seguinte: o amor onipotente, efetivo e protetor de Deus não nos poupa das calamidades desta vida, mas nos traz segurança para a alegria eterna nele. O verdadeiro cristão é aquele que sabe que a tempestade pode passar. Mas e se não passar? Se não passar nessa história, vai passar na outra história. Vai chegar um momento que não haverá mais tempestade, angústias, temor, choro, medo, pranto. O cristão vive nessa esperança. Ainda que o mundo inteiro desabe, nós temos ainda uma eternidade inteira de júbilo para viver com o nosso Cristo. Em terceiro lugar, se todas as coisas, inclusive ventos, montes, desertos, animais, bosques, se todas as coisas obedecem à voz de Deus, por que nós não obedeceríamos? Da onde saiu tanta dificuldade de obediência àquilo que nós sabemos que é a voz de Deus? Ninguém mais é enganado. Atingimos uma maturidade em nossa caminhada de fé, que quando nós erramos, sabemos exatamente que estamos errando de forma dolosa, de propósito, arquitetada, planejada. Muitas coisas eu estou aqui semanalmente instruindo os irmãos quanto ao que fazer, como lidar com sua própria vida, e no momento seguinte os irmãos estão fazendo diferente. Bosque obedece a Deus, deserto obedece ao Senhor, raios, relâmpagos, trovões obedecem ao nosso Deus, e os servos de Deus são de dura cerviz. Não consegue simplesmente chegar para Deus e falar: sim, Senhor, eu não queria assim não, mas eu obedeço. Não me causa conforto, não me traz tranquilidade e alegria, mas eu obedeço. Iremos descobrir gozo, alegria em simplesmente obedecermos a Deus. Em quarto lugar, o texto original desafia ou anjos celestiais ou deuses pagãos a tributar louvor ao Senhor. Mas esse convite pode sim ser estendido a todos nós. Louvar ao Senhor pelo que Ele é.
Louvar o Senhor por sua grandeza. Cantar, eu já falei isso aqui, como quem canta diante do Supremo Deus de toda a terra. Somos chamados a adorar o nosso Senhor. E por fim, depois que os discípulos de Jesus viram ele acalmando a tempestade, perguntaram: quem é esse? A resposta correta é: esse é Jesus, que não acalma apenas as tempestades, mas nos reconcilia com Deus. Por isso, eu termino fazendo um convite para que nós nos arrependamos. Arrependamos dos momentos que buscamos sossego numa fonte sem ser Jesus. Momento que buscamos segurança numa fonte que não é Cristo. Dos momentos que nós buscamos cessar nossas tempestades, mas fora da presença de Deus. Aqueles momentos que nós tentamos cessar as tempestades com a nossa própria força, nossa inteligência, nossa capacidade, esquecendo do Senhor. Esquecendo que Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor de todos os lugares. Ele é o mestre de tudo. Ele é o Deus supremo de toda a criação. E por isso nós o adoramos. Temos paz diante de Deus. Amém? Curve sua cabeça. Feche seus olhos enquanto o pessoal do louvor vem aqui para frente me ajudar. Senhor Deus, Tua palavra nos encontra hoje, nos surpreende hoje, ao nos fazer lembrar das inúmeras vezes que nós esquecemos que, por mais transtornos que estamos passando, é o Senhor que continua governando a nossa história. Não só nossa, mas a história do mundo. A história de todos os homens. É o Senhor que faz todas as coisas, ó Pai. Nos perdoe daqueles momentos que nós simplesmente esquecemos de Ti e buscamos refúgio e solução em outras fontes, em outros lugares, longe de Sua presença. Que todos nós saiamos daqui nessa manhã cientes de que o Senhor que governa todas as coisas, todos os lugares, nos traz paz, nos traz força. Em nome de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou
estão firmados no Senhor.